Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade do Aprender Sempre de Matemática, sequência 3. O título dessa sequência é Medir e Pesar é só praticar. Eu discordo em partes, porque, na minha opinião, medir e pesar, sim, é praticar, mas também compreender. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos começar pelo milímetro. Milímetro é a menor de todas. Vou mostrar por que ela é a menor de todas. Tá vendo a minha régua? Essa régua é de 30 centímetros, certo? Se vocês olharem aqui, 1 milímetro é o primeiro tracinho da minha régua. É muito pouquinho, gente. Eu preciso de 10 tracinhos desse para dar 1 centímetro, tá? E vocês vão me perguntar, professora, para que as pessoas usam milímetro se é algo tão pequeno? Bom, a resposta já está na pergunta, para medir coisas pequenas. Isso daqui é o que? Uma furadeira. Quando a gente tem a furadeira em casa e nós precisamos colocar o que nela? A broca. E a partir da espessura da broca é que nós vamos fazer um furo menor ou maior na parede, não é isso? Então, quando a gente vai comprar a broca, a gente olha a medida. Isso! E a medida da broca é em milímetro. Certo? Então, olha aqui, se vocês repararem nesta broca aqui, vocês vão perceber que tem aqui 8. Deixa eu ver, bem pertinho aqui para vocês olharem. Tem o número 8, que significa que essa broca mede 8 milímetros, tá? Essa broca aqui, gente, ela é um pouquinho menor do que essa, se vocês repararem aqui. Esta mede 5 milímetros, então ela vai fazer um furo um pouco menor do que esta. Elas medem menos do que centímetros, elas são bem finas, né? Então, a unidade de medida que é mais utilizada nesse caso é o milímetro, porque ele representa as menores medidas, tá? Entenderam? Bom, agora a gente vai falar uma outra unidade de medida que também representa unidades menores, que é o centímetro, que vocês usam muito na escola. O centímetro, ele também é pouquinho, né? A gente olha aqui, ó, 1 centímetro é isso daqui, ó. Então, essa parte aqui do meu dedo. 2 centímetros, 2 dedinhos aqui, ó, tá? E geralmente a gente gosta da régua, que vai até 30 centímetros para usar na escola. O centímetro também é muito usado em costura, na hora que a gente vai tirar as medidas para fazer uma roupa, por exemplo. E quando a gente vai medir a nossa altura, por exemplo, eu tenho 1,62 centímetros, tá? Essa é a minha medida, tudo bem? Então, a gente usa tanto o metro quanto o centímetro. Bom, e agora quero falar para vocês sobre o metro. O metro, ele é muito usado por marceneiros, por pedreiros. Quando a gente quer, por exemplo, fazer um armário no nosso quarto, o marceneiro precisa ir até a nossa casa, então ele vai lá no quarto e tira as medidas. E o que eles usam muito? Eles usam a trena. Então, o metro, ele vale mais do que o centímetro e muito mais que o milímetro. Então, a gente falou do milímetro, vamos pôr numa escadinha. O centímetro. Tem uma outra unidade de medida que é o decímetro. O metro, que eu falei para vocês. A Pro tá falando das mais usadas. Metro, paramos aí. Tudo bem? Então vamos pensar um pouquinho
sobre o quilômetro. Quando a gente fala quilômetro, vocês já pensam em quê? Em velocidade, vocês já pensam em várias coisas relacionadas ao quê? A carro. Por quê? Então vamos pensar. Quando a gente fala que um carro, ele anda, por exemplo, 100 km por hora, significa que ele percorre 100 quilômetros em uma hora, né? Então, o quilômetro, ele vale muito mais. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Quando você vai fazer uma viagem, a gente não fala quantos 1000 metros de distância de Rio Preto até Guarujá. Não, a gente fala o quê? Qual é a distância em quilômetros de São José do Rio Preto ao Guarujá? A gente pergunta em quilômetros, porque fica mais fácil. Nós estamos falando de medida que equivale mais. Então, se a gente colocar na escadinha, vai ficar como? Em primeiro lugar, o que vale menos é o milímetro. Depois do milímetro vem o centímetro. Depois do centímetro, o decímetro. Depois vem o metro. Depois vem o decâmetro. Hectômetro. E a maior de todas, né? A que representa mais, quilômetro. Tudo bem? Agora a gente vai continuar a nossa explicação lá na lousa.